Você já parou para pensar quantos países existem no mundo e quais são os maiores e os menores? Então nesse vídeo você vai ficar sabendo quais são os 5 maiores e os 5 menores países do mundo e também quantos países há no mundo atualmente. Mas antes, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, pois só assim você vai ter exclusividade nos conteúdos aqui do canal. De acordo com as Nações Unidas, existe atualmente no mundo cerca de 195 países, sendo que 193 são integrantes da ONU e 2 países observadores, o Vaticano e a Palestina. E no caso da Palestina, a ONU até reconhece que existe um governo legítimo, representante daquele povo, mas o que acontece é que a Palestina não é reconhecida como Estado soberano por alguns países. E no caso do Vaticano, falaremos mais para frente. E vamos começar com os 5 maiores países do planeta, por extensão territorial. Em quinto lugar está nosso querido país, o Brasil, com uma área territorial com cerca de 8,51 milhões de quilômetros quadrados. E nosso país é um privilegiado pela natureza, pois tem a maior floresta tropical do planeta, cerrado pantanal e uma costa maravilhosa, com praias paradisíacas. O Brasil também faz fronteira com praticamente todos os países da América do Sul, deixando só o Chile e o Equador de lado. E também já deixando de lado os problemas sociais e políticos do Brasil e falando unicamente da sua natureza, seria necessário um vídeo inteiro só para falar das suas belezas naturais. E o quarto maior país do mundo é os Estados Unidos, com quase 9,4 milhões de quilômetros quadrados, incluindo a ilha do Havaí e o Alasca. E o país é bem extenso, sendo que a distância entre Los Angeles a oeste e a Nova York a leste é de 4.500 quilômetros, sendo também um dos países mais visitados no mundo por turistas. Em terceiro lugar temos a China, com quase 9,6 milhões de quilômetros quadrados e fazendo fronteira com 14 países, sendo também o país mais populoso do planeta, com cerca de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. E entre seus pontos turísticos encontra-se a Grande Muralha da China, com 21 mil quilômetros de extensão, construído por um imperador para frear as invasões vindas do norte do país. E agora, quase que no topo do ranking dos maiores países do mundo encontra-se o Canadá, que é bem vasto, mas boa parte do seu território é tão congelante que se torna quase impossível a moradia. E com cerca de 10 milhões de quilômetros quadrados, o país também ocupa uma das últimas posições quando o assunto é densidade populacional, pois também é riquíssimo em maravilhas naturais, como cadeias de montanhas espetaculares, lagos alpinos tão azuis que chegam até brilhar e florestas boreais praticamente intocadas. E agora no topo do nosso ranking, com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados e 11 fusos horários diferentes, a Rússia é o maior país do mundo. Um país que começa na Europa e ocupa quase toda a extensão territorial da Ásia. E só para ter uma ideia de seu enorme tamanho, quando já é meio-dia de um lado, já é 11 horas da noite na costa leste. E é por isso que se diz que na Rússia o sol nunca se põe, e sua capital é Moscou. E o país também é considerado a segunda maior potência militar do mundo, atrás somente dos Estados Unidos. E agora vamos entrar no ranking dos 5 menores países do mundo. E na quinta posição está San Marino, na Itália. A República de San Marino tem cerca de 30 mil habitantes e 61 quilômetros quadrados. E San Marino é considerado o estado nacional mais antigo do mundo, pois acredita-se que o país foi fundado em 3 de setembro do ano 301 por Marinos de Rabi. E por suas peculiaridades, San Marino atrai turistas de passagem pela Itália, que visitam o Palácio Público, a Torre Guaita e o Monte Titano. Na quarta posição de menores países do mundo está Tuvalu, no Oceano Pacífico, fundado por um grupo de 9 ilhas e atóis, e antigamente era chamado de Ilha Hélice. Essa nação, o quarto menor país do mundo, tem cerca de 11 mil habitantes e 30 km², equivalente à cidade de Diadema, em São Paulo. E em 1978, Tuvalu conseguiu a independência do Reino Unido, porém a rainha Elizabeth II ainda é a chefe de estado do país, e apesar das belas praias, o local atrai poucos turistas. E ocupando a terceira posição de menor país do mundo está Nauru, um pequeno país no meio do Oceano Pacífico, e pequeno mesmo, com só 21,3 km² e cerca de 10 mil habitantes. Sua área é equivalente à da cidade de Taboão da Serra, também em São Paulo. Descoberto em 1798 pelos ingleses, o local foi colonizado pelos europeus, até ser administrado pela Austrália, e se tornou independente somente em 1968.
E na segunda posição está Mônaco, localizado no sul da França, perto da cidade de Nice e da fronteira com a Itália. E o Principado de Mônaco tem 2 km de área e 38 mil habitantes, sendo seu território menor do que qualquer município do Brasil. Fundada em 1927 pela família Grimaldi, que reina até os dias de hoje, e Mônaco também é reconhecida no mundo como um enclave de bilionários. Tem seus cassinos e centros históricos, e entre suas principais atrações turísticas está o famoso e grande Prêmio de Fórmula 1. E chegamos na primeira posição dos 5 menores países do mundo. E você se lembra que eu tinha dito que falaríamos sobre o Vaticano mais à frente? E é por esse motivo. O Vaticano Santa Sé, além de ser um dos países observadores da ONU, é também o menor país do planeta, que fica dentro da cidade de Roma, na Itália. E com apenas 0,44 km² e cerca de 1.000 habitantes, sede da Igreja Católica, o país tem como chefe de Estado hoje o Papa Francisco. E o que muitos não sabem é que os estados pontifícios, que eram governados pela Igreja, ocupavam boa parte do atual território da Itália e até partes do sul da França por mais de 1000 anos, até que em 1870 foram tomados pelas tropas de Victor Emanuel II, e o Papa restou apenas a parte de Roma, onde fica a sede da Igreja, que somente em 1929 se tornou cidade-estado, e o local tem como principais atrações turísticas a Basílica de São Pedro e o Museu do Vaticano, com a Capela Sistina. E esses foram o ranking dos 5 maiores e dos 5 menores países do mundo. E se você gostou, deixe seu like e se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo.